Olá, eu sou a Alana, essa é minha colega Karen, por trás das câmeras está a nossa colega Letícia. Nós somos estudantes do primeiro ano 11 da Escola Dancegue e hoje vamos falar sobre o podcast de Movimentos Negros. Movimentos Negros é um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e buscam a igualdade social de direitos entre negros e brancos. Essas pessoas elas foram injustamente escravizadas, sobretudo a partir do século V, devido à colonização europeia. E ainda hoje sofrem com os efeitos da segregação racial e violência. Como exemplo de algumas dessas personalidades importantes, temos Nilo Peçanha, primeiro presidente negro do Brasil, em 1909 e o único até hoje. Então agora nós vamos ter uma conversa com Milena Machado, formanda em Direito pela Unicruz. Bom dia, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Tudo bem. Então vamos iniciar com as perguntas. Nós gostaríamos de saber como surgiram as cotas raciais e qual são a finalidade delas. As cotas raciais, então, elas surgiram, né, a partir do movimento negro, né? O que acontece? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem ainda muita desigualdade, tanto na nossa questão, assim, na questão racial, literalmente, quanto também na desigualdade social. Então, as cotas, elas vieram, assim, uma forma de... Muita gente fala que é uma reparação histórica, né? Por causa ali da questão da escravidão e tudo mais, mas eu acredito também que seja uma questão humanitária, né? Porque até ali, depois eu cito também que o Aristóteles, ele fala que as pessoas, elas precisam partir de um ponto igual, não tem como tu dar uma chance para uma pessoa que não teve oportunidade e para outra. Obviamente vai haver uma desigualdade. A gente fala muito daquela questão do Enem, né? De que pessoas que fizeram um cursinho, por exemplo, do Enem, vão ir muito melhor do que outras que não fizeram, né? Então a gente tem que partir de um ponto ali de igualdade para todo mundo ter as mesmas oportunidades. Então as cotas, elas vieram diante desse problema aí que a gente estava enfrentando. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, às vezes as pessoas acham que as cotas é somente para negros, né? E não, envolve outras coisas, ali a questão financeira também, pessoas de baixa renda, indígenas, então envolve muito mais do que só um caso, né? Então, como você acha que o racismo sem intenção, né, que seria aquele que muitas pessoas usam no dia a dia, como, por exemplo, expressões cotidianas como criado mudo, você é a ovelha negra da família, né? Como você acha que isso poderia ser diminuído? Eu, sinceramente, assim, eu acho que o único jeito da gente conseguir inibir todas essas questões aí que envolvem o racismo, primeiro, é a educação. Porque ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, né? Então, a gente precisa de uma educação de qualidade lá no começo, né? Para que, então, essas pessoas cresçam com esse pensamento de igualdade. E essa questão do racismo velado, até eu brinco que aqui no Brasil não tá nada velado, né? Porque as coisas, elas estão simplesmente escancaradas, né? E aí, muita gente fala, tá falando, tipo, é só a minha opinião, ou então, é só uma brincadeira. E aí, muitas vezes, até a pessoa que tá ouvindo isso, às vezes nem se dá conta, né, daquilo que foi dito e acaba não dando bola, acaba não falando, não é legal tu falar isso, né? E eu acredito que isso também é uma falha da gente não corrigir essas pessoas, né? Porque daqui a pouco a pessoa não teve intenção realmente, mas acabou falando e ninguém corrigiu, né? Então ela vai continuar falando aquilo ali como se fosse uma coisa normal, né? E aí, o segundo ponto também que eu destaco é a questão da lei. A gente tem uma lei ali para coibir os atos de racismo, mas muitas vezes ela não é efetuada, sabe? A gente tem um despreparo tanto nas delegacias aqui do Brasil, quando tu chega para falar, olha, eu sofri racismo, quero denunciar. Às vezes a pessoa que tá ouvindo essa denúncia nem tá preparada para saber disso. Os próprios policiais daqui a pouco não tem uma educação ali dentro da formação deles mesmo, né? Que possa entender do assunto, digamos, né? Então é uma problemática assim enorme, né? Mas eu acredito que a educação e ali uma justiça mais branda, digamos, conseguiria inibir um pouco mais, né? Fora que tem muitas pessoas que não denunciam, né? Exato. Elas acabam dizendo, é meu amigo. Exatamente. Exatamente. Mais isso ainda. Ou tem medo também, né? Exato. Exatamente. Às vezes tem medo. Até mesmo essa questão ali que eu falei da preparação da pessoa que vai receber essa denúncia, né? Às vezes a pessoa não tá preparada para receber, vai ter tratado de uma forma assim, indiferente, né? Tipo, ai, meu Deus, sofreu racismo e tá vindo aqui a denunciar, sabe? Acontece muito. Nós gostaríamos também, Milena, que você relatasse alguns dos casos mais frequentes do racismo em outros países. O primeiro, assim, que eu falo bastante, até coloquei aqui no slide, é o caso do George Floyd, né?
Sim, isso foi comentado muito nos últimos anos. Sim, exatamente. Ele estava desarmado, ele foi mobilizado no chão por um policial, e aí então, a partir disso, se deram muitos movimentos, né? Até a questão o movimento do Vidas Negras Importam, né? E aí, esse caso do George ali, ele foi filmado, eu acho que uns 10 ou 15 minutos mais ou menos, filmaram o acontecimento e ele dizia: não consigo respirar, não consigo respirar, e mesmo assim o policial não parou, né? Outro também que eu citei ali no slide é o Trayvon Martin, que ele era um estudante negro de 17 anos, que ele estava visitando uns parentes dele num condomínio, e aí a polícia simplesmente chegou e atirou nele, achando que ele era outra pessoa. Então, aqui no Brasil acontece, mas ali, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa assim, ó, absurda, que é essa questão do engano, sabe? Acontece, tipo, todos os dias. Todos os dias, tipo, baleou não sei quem porque achou que era fulano. Então, também há um despreparo muito grande, né? Tanto da justiça, quanto também das pessoas que efetuam essas ações, né? Mas o que você acha que seria necessário para minimizar o racismo? Eu acho assim, ó, que eu falei para vocês ali da questão da educação, né? Eu Uhum. acredito que a educação seja primordial, sabe? É aquilo que eu falei, que ninguém nasce racista, né? Acabam aprendendo, né? Eu acho também que o governo, né, deveria fazer mais políticas públicas, por exemplo, né, para a comunidade. E outra coisa também que é bem interessante, tem uma lei ali que inclui, né, a comemoração do Dia da Consciência Negra, né? E aí muitas pessoas acabam falando assim, mas o Dia da Consciência Negra teria que ter um Dia da Consciência Humana, né? As pessoas falam. Uhum. E, ok, teria que ter se nós não tivéssemos essa desigualdade tão enorme, né? Então, ali você fez esse Dia da Consciência Negra justamente para conscientizar as pessoas, né? Infelizmente, tipo, na minha opinião, parece que não adianta, né? Porque as pessoas continuam. Hoje mesmo, eu abri meu celular, era umas 7 e pouco, tava vendo ali na folha de um jornal que uma menina de 4 anos, ela foi Miss. E aí ela tem o cabelo exatamente igual ao meu, sabe? E aí as pessoas começaram a comentar, tipo, na internet. Mas uma princesa assim com esse cabelo, isso não é uma princesa, não sei o quê. Sabe? Uma criança de 4 anos. E com certeza a gente percebe que a educação muda muito as pessoas, né? Porque a gente percebe hoje em dia que a maior parte do racismo ainda vem pelas pessoas mais idosas, né? E a influência que a família exerce sobre elas. É histórico, né? É aquela coisa que vai se passando e que parece que não consegue se quebrar, né? Tem os movimentos pacíficos, então você poderia relatar e falar se eles são ou se eles foram eficazes? Sinceramente, assim, ó, o que acontece? As pessoas generalizam muito, né? E esse início se deu, acho que por volta de 1950, 60, ali que ele ganhou mais uma visibilidade, né? E aí o pessoal falava muito sobre o racismo estrutural, né? Que é o que a gente tem ainda aqui. E aí, por exemplo, aquele movimento do Vidas Negras Importam foi a partir daqueles atos de violência ali que aconteceu nos Estados Unidos, e aconteceu muitos casos de pessoas do próprio movimento que acabaram, tipo, brigando umas com as outras, sabe? Coisas desse tipo, sabe? E isso aí generalizou, porque daí as pessoas, tipo, daí vão pra rua protestar, mas acabam vandalizando as coisas, por exemplo, quebrando alguma coisa, sabe? Então, acho também que esse quesito aí generalizou muito, porque acaba não sendo eficaz, né? Daqui a pouco tu vai lá pra pedir paz e daí daqui a pouco tu tá brigando. Claro que a revolta é enorme, né? E que às vezes, né, dá vontade de nem sei o que fazer, né? Mas literalmente não se resolve nada com violência, né? Então, acredito que uma reeducação, por exemplo, desses movimentos negros, para que eles se deem de uma forma mais passiva e que também a abordagem das polícias, por exemplo, como esses movimentos não sejam tão agressivas, eu acredito que isso seria uma forma de fazer com que os movimentos crescessem, mas de uma forma pacífica, sabe? Porque às vezes a pessoa vai até para um movimento e a gente vê tipo, imagem do policial jogando bomba, alguma coisa assim. Então, tipo, a pessoa já tá com aquele receio de que se ela for, isso vai acontecer, né? Você tem alguma experiência sobre o assunto? Sofreu com casos de racismo também? Na escola, principalmente, quando eu era pequena. É literalmente essa história que eu contei pra vocês da guriazinha que aconteceu hoje. Era a Solan, era Bombril, era vou lavar a panela com teus cabelos, essas coisas assim, sabe? E aí, eu sempre fui a única da sala de aula. Não tinha ninguém mais com cabelo crespo dentro da sala de aula. Era só eu. E aí eu sempre pensava, tipo, é só eu, né? E aí eu quis alisar o cabelo, alisei o cabelo. Mas aí é tudo aquela questão, né? Eu era uma criança, eu tinha 12, 13 anos e eu fui influenciada pelas outras, né? Porque daí eu fui ali naquela fase, cresci, aprendi
que o meu cabelo não era bonito, as coisas assim, sabe? E aí, mais pra cá, mais pra hoje em dia, também ouço coisas. Tu vai sair com esse cabelo, não vai pentear? Na loja, e o cara me disse isso, sabe? Tipo, ai, não penteou o cabelo hoje? Meu Deus, não. Sim, é uma coisa assim, ó, sem fundamento, sabe? Aí outra coisa também que as pessoas me falam é tipo assim, ai, eu pelo menos tu nasceu com o nariz fino, né? Ou então, ai, mas tu nem é tão negra assim. Mas a pessoa, tipo, vem perto de mim e coloca assim, diz, ah, mas tu é mais branca que eu. E aí, tipo, tem que ir lá eu falar, né, que, tipo, a questão da negritude, ela não é somente a cor preta. Existem diversos tons Uhum. de negros, então, tipo, a pessoa pode ser um negro claro, pode ser um negro escuro. Da mesma forma que quando a gente fala que as pessoas são brancas, nem todas as pessoas têm toda a mesma tonalidade, né? Sim. Algumas vão ser mais claras, outras mais escuras. Então, eu tenho que estar explicando essa questão aí, né? Que envolve muito mais. Envolve aí tanto a questão histórica quanto os traços, o cabelo, né? Então, aí eu tenho que ter toda a paciência do mundo e explicar para as pessoas, né? Às vezes, né? Eu fico, meu Deus, né? Às vezes é difícil, mas a gente tem que ter, infelizmente, a gente tem que ter paciência para poder explicar, porque muitas vezes as pessoas fazem, claro, com maldade, com certeza, existem muitas pessoas que fazem, mas também existem aquelas pessoas que, tipo, ai, tiveram essa educação e tão disposta a aprender, tão disposta a pensar de uma maneira diferente. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas, né? Então, aqui a primeira parte, eu coloquei aquela pergunta que vocês fizeram, como surgiram as cotas raciais e qual a finalidade delas. Então, as cotas raciais, elas são ações afirmativas aplicadas em alguns países, aqui no Brasil, principalmente, a fim, então, de diminuir as disparidades econômicas, sociais e educacionais entre as pessoas. Aqui o que eu tinha falado para vocês daquela frase do Aristóteles, ele fala em tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, para se promover a efetiva igualdade. Coloquei um exemplo ali, então. Se duas pessoas vivem em situações desiguais e forem concorrer nas mesmas condições, a desigualdade será perpetuada, né? Essas ações, então, seriam uma maneira de colocar essas pessoas no mesmo patamar de concorrência, ou seja, todo mundo sai do mesmo lugar, todo mundo começa do zero. E não como a gente vê acontecendo, por exemplo, uma pessoa começa do zero e a outra lá do 5, né? Já lá na frente. Coloquei aqui alguns dados também, que a desigualdade no Brasil, ela abrange muito o âmbito econômico, social e principalmente o da educação e das oportunidades. Os negros, hoje em dia, aqui no Brasil, eles representam 54% de toda a população brasileira, e mesmo sendo uma maioria, por exemplo, a gente não vê tantas pessoas negras em chefias de empresas, em cargos de relevância social, tanto na política, quanto também na questão social, assim. E aqui também eu coloquei algum dado ali que apenas 12% da população preta tem um ensino superior. E entre os brancos, esse número é de 31%. Aí aqui eu trouxe um gráfico que ele, toda vez que eu olho para ele, eu me assusto muito, que ele fala sobre a violência no Brasil. Ele traz, então, que a nossa população ela é 54% negra e 46% branca. Porém, as vítimas de homicídio no Brasil, 29% são brancos e 71% são negros. Então, tu olha só essa disparidade entre as pessoas, né? Aqui também eu coloquei em relação ao salário das mulheres negras. O salário, ele vai equivaler, hoje em dia no Brasil, né? Equivale a 35% ao de um homem branco. Então, é uma desigualdade assim, ó, extremamente alta, né? Aí aquele dado que eu falei aqui da universidade para vocês, em 1997, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declaravam negros haviam frequentado a universidade. Aí aqui também eu coloquei a questão das cotas, né? Que as cotas elas também levam em conta além dos critérios raciais, os critérios sociais e econômicos, né? Não é simplesmente chegar lá e... Até porque tem muita fraude também, né, nas cotas, né? Acredito que vocês já tenham visto alguns casos, né? Aí aqui eu coloquei alguns resultados por ano na questão das cotas, né? Em 1997, era 1,8% da população negra que ingressou no ensino superior. Com a criação das cotas, em 2011, saltou para 11,9%. Já em 2014, essas vagas, então, dos institutos, das universidades privadas, elas foram para 30,9%, ou seja, foi um salto gigante, né? Então, a gente pode ver que realmente teve um resultado que as pessoas negras, elas foram realmente inseridas no ensino superior através das cotas. Aqui, então, eu coloquei a pergunta que vocês fizeram, como você acha que o racismo sem intenção ele pode ser diminuído. Então, sem intenção é aquele que vocês até tinham dito que era o racismo velado, que ele tem outra cara, né, mas ele é o mesmo. Eu estava citando, né, que ele é vestido com um tom de brincadeira, ou então um tom de deboche, ou então, é só a minha opinião. E às vezes até eu ouço muitas pessoas na internet falar, mas é só a opinião, não posso dar a minha opinião. E aí eu penso, né, quando a tua opinião vai atingir o outro, simplesmente não precisa falar, sabe?
É só... A liberdade de expressão tem limites. Exato, exatamente. É que nem o que dizem, né? A tua liberdade vai até onde termina do outro, né? E é literalmente isso. Eu coloquei aqui algum ponto também que às vezes a vítima ela não percebe esse ato, né? Ou então quando ela percebe, ela acaba desistindo de fazer a denúncia, porque quando ocorre essa questão ali do racismo velado, que a gente chama, é muito mais difícil de tu chegar lá na delegacia e tu comprovar que isso realmente aconteceu. Porque tu não tem uma prova, né? Daqui a pouco, literalmente, a pessoa vai falar, mas eu tava brincando, mas eu tava, né? Então, ele é muito mais difícil de materializar, né, a existência dele. Aí, aqui, eu trouxe algumas fotos que eu achei da internet de algumas pessoas que relataram algumas coisas que elas ouviram. Pelo menos o seu filho tem cabelo bom. Seu cabelo é macio. Pensei que fosse duro, já escutei muito isso. Vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar. Mas você é um negro bonito e inteligente. Ou então eu não sabia que gente como você entendia desse assunto. Então são coisas que as pessoas falam, como é que eu vou dizer, velado, mas literalmente de uma forma escancarada, né? Porque é uma coisa assim absurda, né? Tem uma campanha publicitária aqui que eu achei na internet, que era de uma marca de roupa, que eles colocaram ali um homem branco ali na parede, e aí o status dele ali era relaxando. Aí quando foi um homem negro, da mesma forma, com a mesma roupa escorada na parede, eles colocaram a espreita. Uma campanha publicitária que foi pro ar. Uma coisa assim absurda, né? Não. E aí, tipo, isso aqui a gente olha, a gente já vê, né? E daí, mesmo assim, as pessoas acham que não, mas não existe, mas é não sei o quê. Meu Deus, tá muito na cara, né? Aí eu coloquei ali que o preconceito ele não fica claro para algumas pessoas, mas ele continua ali mesmo hoje em dia, nos dias atuais. Comentários sobre o cabelo, sobre a cor da pele, ou então até mesmo medo de cruzar com uma pessoa negra na rua. Tem muitos casos, até a internet hoje tem tudo, né? Muitos casos de pessoas, tipo, que falam, porque tinha um homem negro atrás de mim e eu comecei a apressar meus passos, alguma coisa desse tipo, né? Eu coloquei aqui, então, 4 tópicos que eu acho importante para a gente resolver essa questão do racismo, que é a educação, como eu já havia falado para vocês, uma justiça mais eficiente com as punições perante esses atos, uma equidade de oportunidades, aquilo que a gente havia falado antes, das pessoas começarem todo mundo do zero e não uma lá na frente. Então, políticas públicas promovendo a igualdade e a diversidade de pessoas. Então, aqui eu coloquei alguns casos frequentes, aquele do George Floyd, que é aquele que a gente falou antes, esse aqui do Trayvon Martin, que é aquele que estava passeando lá no condomínio e levou um tiro porque foi confundido. Tem esse aqui também, que é o Eric Garner, que foi um jovem, que foi em 2014, que ele foi preso por suspeita de vender cigarros. E foi muito parecido com o caso do George Floyd, porque ele gritava várias vezes que ele não estava conseguindo respirar, e mesmo assim o policial deu golpes nele de mata-leão, estrangulou e tudo mais. Depois aqui tem 2, um caso de 2020, que é uma médica de 26 anos, que ela foi baleada 8 vezes dentro do apartamento dela, porque a polícia chegou lá e literalmente confundiu ela com outra pessoa. E essa outra pessoa que eles estavam procurando já estava sob custódia e nem morava ali perto onde ela estava residindo. Realmente uma coisa assim absurda. Aí depois tem o caso do Jacob aqui, que é um bem recente, que foi agora em 2022, aliás, desculpa. Ele tem 29 anos e ele foi baleado 7 vezes, enquanto os filhos dele, ele tem 4 filhos, estavam juntos tentando entrar no carro. Ele foi gravemente ferido e ele até perdeu o uso das pernas. Aí aqui eu falei um pouco sobre os movimentos negros, a partir de quando que ele iniciou. E citei aqui alguns líderes também, que provavelmente vocês devem conhecer, que é o Nelson Mandela, da África, não deve conhecer dos Estados Unidos, e aqui do Brasil, os Zumbi dos Palmares. Aí eu coloquei aqui também, recentemente, que surgiu um movimento, né, dos Vidas Negras Importam, mas também uma questão importante, na questão que ele surgiu justamente para mostrar para as pessoas, aquele gráfico ali que eu mostrei para vocês, a diferença da violência no Brasil, que as pessoas negras são 1000 vezes mais mortas do que as brancas, por exemplo. Óbvio, com certeza, todas as vidas importam, mas está acontecendo alguma e as vidas negras não estão sendo tão importantes quanto as brancas, porque as pessoas estão sendo mortas todos os dias, né? Então aí é uma questão bem complicada. Coloquei aqui, então, algumas conquistas do movimento negro, a criação ali do Dia da Consciência Negra, a Lei 10.639, que inclui, então, o Dia da Consciência Negra no calendário escolar, que ele fala sobre uma discussão da história e também fala sobre a cultura e também a valorização dessa cultura ali no âmbito escolar. Depois também a lei de número 2.711, que é a lei das cotas, né? Depois também foi criada em 2013 uma Secretaria Especial de Políticas da Promoção da Igualdade Racial. E daí também diversas ações afirmativas
discriminação racial por meio de transformações culturais e políticas de representatividade. Aí aqui eu coloquei algumas experiências que eu tinha falado para vocês, né, mas você não é tão negra assim, pelo menos nasceu com o nariz fino, levou um choque, e era isto. Para dar encerramento, então, ao podcast, você poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Queria agradecer o convite do João, estar conversando por esse assunto tão importante, né, hoje em dia. E a mensagem que eu quero deixar é aquilo que eu falei para vocês. Eu acredito que é somente através da educação que a gente vai conseguir, né, fazer com que essas ações sejam menores, né, e que um dia elas possam simplesmente sumir. E acho que era isso, gurias. Então, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, ficou bem esclarecido, Milena, tudo que você explicou. Agradecer ao professor João Machado, que está sempre nos orientando para que esse podcast se tornasse possível, e também à nossa escola Donseg e aos nossos espectadores, né, que estão nos ouvindo. Até a próxima. Se vocês gostaram, então, do nosso podcast, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos.